Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras, o podcast que conecta você aos temas importantes do mundo corporativo, como comunicação interna, cultura organizacional, liderança e também a parte do empreendedorismo, recursos humanos. Prepare-se para se expandir, para você trocar ideias, para você ouvir pessoas especiais nesse podcast. O nosso podcast é a Comunicação Interna Sem Fronteiras, onde a troca de experiência é o nosso destino. E não esqueça de comentar, de colocar aqui o seu like, de acionar o sininho do YouTube também. Vai nos ajudar com seus comentários a aprimorar cada vez mais com temas, com reflexões sobre essa tal comunicação interna, sobre recursos humanos. E na edição de hoje, nessa conversa muito especial, eu vou conversar com o Luiz França. Mas antes de falar com o Luiz França, eu só queria, me permitam agradecer dois parceiros nossos que estão incentivando e apoiando o nosso programa. Quero destacar primeiro a Progic. A Progic é uma empresa que ajuda outras empresas a se conectarem 100% dos colaboradores com a plataforma digital, com a plataforma corporativa, seja através das televisões corporativas, seja através dos aplicativos, seja através da newsletter. E atende hoje mais de 650 empresas, como a Michelin, como a Balduco, como a Renault. E está presente em mais de 30 países. Realmente a Progic é um case muito especial para você que quer conectar com seus colaboradores. Conhecer um pouquinho mais da Progic, por favor, vamos assistir um vídeo deles, que é bem legal. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Progic. Obrigado, pessoal da Progic, obrigado pela confiança. E também quero agradecer a Sotile de Renzo, que é uma clínica especializada, estética, especializada em serviço de endometriologia, depilação, massagem relaxante, massagem modeladora, limpeza de pele. Conheça um pouco mais sobre a Sotile, tem aqui um QR Code que você pode acessar com o seu celular para ter mais informações. Muito obrigado, Progic, muito obrigado, Sotile. E agora eu queria chamar aqui o meu amigo pessoal, uma pessoa muito querida. Inclusive, eu queria aproveitar uma conversa que a gente teve esses dias atrás. Como é que você gosta de ser chamado, Luiz França? Luiz França é o seu nome, mas como é que você gosta? Como é que as pessoas gostam? Como é que você gosta que as pessoas te chamem? Por quem? Como é que é? Depende de por quem eu serei chamado, né? Se é a minha mãe, a minha mãe, eu não gosto que me chame de Luiz, porque quando ela fala Luiz, aí a coisa não tá boa, né? É isso aí. Mas o nome que as pessoas me chamam aí é muito misturado. Acho que isso não funciona muito bem comigo, não, porque eu tenho várias formas de ser chamado. Eu sou chamado de Luiz por pessoas mais assim do convívio, sou chamado de França por aqueles que me conheceram pelo ambiente corporativo, sou chamado de Luca pela esposa e por aqueles mais próximos. Então, tá aí, Luiz França, tá tudo certo. Isso, se você me chamar de qualquer maneira, eu estaria aqui pronto para atender. Muito bom, França. Eu vou te chamar de França. França, uma das coisas para começar a nossa conversa, eu gosto muito de falar que o comunicador ele tem um papel fundamental de desvendar o óbvio. Né? E às vezes a gente fala tanto, trabalha tanto, faz tanta coisa, você já está há bastante tempo no mercado. Minha pergunta é, se você tiver que contar para sua filha hoje, né,
que você está fazendo? O que você está entregando ao mundo? Qual é o seu trabalho? Como é que você chega no final do dia para sua filha, né, para sua esposa, enfim, para as pessoas próximas? E o que eu estou entregando no final do mundo? O que está te movendo hoje, França? O que você faz hoje para o mercado? O que você oferece ao mundo? Ok. Primeiro, tem que estar muito claro que o meu trabalho é a forma que o Divino encontrou para eu manifestar o melhor do meu talento. Então, todos os dias eu entrego o meu ato de servir. Eu sirvo para ajudar a mim mesmo para evoluir e ajudar as outras pessoas a evoluírem também. Então, por isso que eu me intitulo aí um humanizador de organizações e um inspirador de pessoas, que acordo todos os dias para transformar os ambientes de negócios em lugares melhor, ambientes mais acolhedores para o ser humano. É isso que eu faço. E aí depois vem as outras perguntas e eu continuo respondendo. Muito bem. A gente, é claro, até para ter um norte aqui na nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre o papel da liderança, que eu acho que é um olhar muito especial seu, né? Como você falou, você é um agente, aí me permita até acrescentar, você é um agente agregador mesmo, uma pessoa muito especial nas empresas, né? Por onde passa, agregando, né? E transformando mesmo as pessoas. Como é que é, até de novo, né, um dos meus objetivos nesse quadro, nesse trabalho, nesse podcast, é trazer um pouco de conteúdo e também um pouco de didático, né? Qual que é a sua experiência em liderança? Como é que é, assim, até olhando até uma maneira mais básica, né? Qual é o papel do líder nas organizações? Pode parecer uma pergunta muito simples, mas ela tem muita profundidade, né? Qual é o papel do líder quando a gente fala do líder nas organizações? Queria começar com essa provocação com você. Na minha opinião, o papel do líder nas organizações ele nada mais é do que o papel de ser responsável por melhorar ou elevar o intelectual, a sabedoria e a moral da humanidade. A gente sempre pensa que está mais relacionado com o serviço e com os produtos que a gente entrega para o mundo, com o resultado que a gente entrega. E durante muito tempo aprendi sobre essa história do líder, que gera resultado, essas coisas todas. Mas de fato não. O líder ele impacta positivamente na vida das pessoas para construir uma sociedade melhor. E pessoas melhores vão entregar, sim, serviços melhores, produtos melhores. Todos os resultados que você espera virão, mas virão também de uma forma a contribuir para o bem de todos, para o ecossistema. Eu gosto muito da palavra eco, porque o eco ele vem do grego, casa, né? E a gente às vezes se perde um pouco quando a gente fala de coisas como, por exemplo, a economia. A economia é a forma de você organizar a sua própria casa. A gente às vezes fica esperando respostas no macrosistema, mas é no indivíduo, no dia a dia, na família, que a gente vai fazendo a modelagem da sociedade. E quando a gente sai da família, a gente se encontra em ambientes corporativos. E nos ambientes corporativos a gente também vai aprendendo o que é sobre as nossas relações. E sim, a gente vai entregar muitas coisas para o mundo, muitos produtos incríveis para o mundo, mas é tudo sobre relações. Então, acho que o líder precisa aprender mais sobre isso. Como é que ele torna as pessoas melhores para a humanidade? E na hora que ele ajuda a fazer isso, a própria evolução e o progresso vai chegando junto com todos nós. Eu passei já pelas histórias de ser eu e eu mesmo, não consegui entender o papel da autoliderança e de como aquilo funcionava. Depois aprendi sobre ser chefe. Eu já fui chefe também, entendeu? Quando a gente faz aqueles quadrinhos chefe, líder, eu já fiz parte do chefe, já fiz parte do líder, e aprendi com uma criança na semana passada, quando eu perguntei para ela, e aí, você é chefe ou você é líder dessa mesa? Ela falou, não, eu não gosto de nenhuma dessas duas palavras. E aquilo me impressionou muito. Aí eu falei, então, o que você quer fazer aqui? Ela falou, talvez inspirar as pessoas? E realmente é sobre isso, né? O líder é um grande inspirador para que a sociedade se torne uma sociedade melhor. Interessante, né? O líder é o inspirador. Eu sei que essa é uma pergunta que a gente já conversou algumas vezes também, eu acompanho muito você sempre escrevendo, né? Escritor, fazendo vários materiais. Esse inspirador, ele consegue, e essa é uma outra questão também muito importante, que a gente escuta muito nas empresas, França. O líder, ele influencia as pessoas, ele engaja as pessoas, ele leva as pessoas para o caminho, ou isso está na pessoa? O líder, ele tem essa possibilidade, né? Não vou dizer essa capacidade, mas ele tem essa possibilidade de influenciar as suas equipes? Demais. Se eu tirar essa representação de nós
pobres mortais, porque eu sou apenas um pobre mortal. Eu só sou inspirado por outras pessoas que fizeram esse papel de liderança de uma maneira sublime para a humanidade. Nós tivemos outros líderes que elevaram, depois da passagem deles aqui no planeta Terra, nós não conseguimos mais voltar a sermos os mesmos. E todos os dias nós aprendemos com eles. Por exemplo, eu estou falando de Cristo, estou falando de Buda, estou falando de Brahma, estou falando... Não importa qual o caminho que você quer chegar ao divino, mas houveram muitas pessoas que chegaram aqui e fizeram transformações que são inacreditáveis. Agora de manhã eu estava falando sobre Irmã Dulce, na semana passada eu estava falando sobre Madre Teresa de Calcutá, falo sobre pessoas que realmente fazem a diferença para a humanidade. Então, sim, inspiram a humanidade a ser melhor. Sim, eu também sou responsável, tenho as coisas que fazem parte de mim, a minha autorresponsabilidade, a minha autoliderança, aquilo que é meu. Eu trouxe ontem um bate-papo numa live falando um pouquinho do fenômeno Malu. Eu trago as regras do vôlei, né? É minha, ou então me ajuda. São, assim, você não tem muitas coisas para falar, então você define palavras que vão identificar o que você necessita para aquele momento e você assume a responsabilidade sobre as coisas. Sim, eu sou líder da minha própria vida. Eu posso fazer a transformação da minha própria vida, mas eu também, através da minha maneira de ser e de existir, eu também posso influenciar outras pessoas. O meu exemplo, ele vai arrastar multidões ao meu lado, como fez Gandhi, como fez Mandela e muitas outras pessoas que são ícones para a nossa humanidade. E a minha pergunta é, o que nós estamos fazendo para construir um legado, para transformar a sociedade melhor? Porque não é sobre fazer tarefa, não é sobre colocar as pessoas para fazerem tarefa. Isso é comando. Isso não tem nada a ver com liderança. Não, perfeito. E gosto muito dessa sua reflexão, França, porque, assim, claro que você trouxe exemplos da sociedade, exemplos fortes, né, como Jesus, para mim, o maior líder que nós já tivemos, mas a gente pode, sim, podemos, sim, no nosso dia a dia, na nossa pequenez ali na sociedade, ser líderes, influenciar pessoas, né, porque a gente não pode também achar que só o outro, só o Gandhi, né, só o Jesus, enfim, o Buda, que vão fazer isso. Nós podemos, sim, fazer. E isso, quando a gente olha para as organizações, né, que é um pouco da nossa provocação aqui nesse podcast, você tem muitos líderes das organizações que podem, sim, potencializar e ter uma força muito grande, né, que às vezes ela, infelizmente, não é trabalhada. Você percebe isso também? Ela não é reconhecida, como você me disse, por ele mesmo, né, antes até de ele ser um agente. Você percebe que tem talvez esse entendimento da própria pessoa como um líder do papel dele, antes até de ele querer influenciar outras, ou não? Sim, porque não é sobre o mundo ao meu redor, é sobre o que eu estou fazendo com a minha presença nesse mundo. A minha existência está fazendo sentido ou não. E aí eu gosto muito do princípio do sentido da vida, que foi ensinado para todos nós por Viktor Frankl. A gente precisa encontrar a razão da nossa existência. E a gente, encontrando a razão da nossa existência, a gente pode fazer muitas coisas. Há muitas pessoas falando sobre propósito, entre outras coisas, dos líderes e tudo mais. Para mim, o propósito, ele se simplifica em servir, né? O propósito de todo ser humano, o que você está fazendo comigo agora, você está me servindo, você está servindo as pessoas com o seu podcast. O que eu estou fazendo agora, eu estou servindo, estou aqui trazendo o que há de melhor em mim, o que me inspira todos os dias para poder compartilhar com outras pessoas, para poder conectar com outras pessoas, para poder também ajudar. É quando a gente começa a dar sentido para a nossa razão de existência, a gente começa também a liderar uma grande mudança, porque não é só sobre mim. A mudança que eu faço em mim também constrói uma mudança social. Na hora que eu mudo a mim mesmo, as minhas relações com as pessoas ao meu lado também começam a mudar, porque eu também começo a redefinir a minha própria identidade. Eu tenho a minha identidade, essa é a minha identidade. Eu estou aqui me relacionando com você. E por que você me convidou? Olha só que interessante, porque a sua identidade também se identifica com a minha identidade. Aquilo que nos coloca em comunhão. Entende? E aí você está fazendo bem, a sua energia é boa, a sua intenção é boa, a sua intuição também é boa, e aí você olha para mim, aí é o que eu faço também, se conecta com aquilo que você faz, aí você fala, poxa, nós nos identificamos, vamos estar juntos nessa live, e assim a gente vai montando as nossas comunidades. Comunidades são pessoas que se identificam. A questão é que nós montamos as nossas organizações com várias pessoas e a gente não tenta entender o que nos identifica, como é que a gente funciona bem, quais são as coisas que nos conectam.
conectam, a gente fica procurando o que nos desconectam, quais são as nossas diferenças, quais são aquilo que falta. A gente tem sempre olhar para o negativo, para o que falta. Se eu vou fazer um plano de desenvolvimento de alguém, eu sempre olho o que está faltando na pessoa. Eu não percebo aquilo que a pessoa tem de maior talento. Está na hora da gente fazer uma mudança sobre as construções das nossas crenças com relação a essa sociedade. Porque eu lidero a minha vida todos os dias, eu lidero a minha família, eu lidero as pessoas que estão ao meu redor, e as pessoas da minha família também me lideram, também as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que trabalham comigo, aqueles que fazem parte da minha equipe também me lideram, né? Eu gosto desse princípio onde, quando todos assumem a responsabilidade por essa liderança de transformação da sociedade e do mundo, e aí, através do nosso trabalho, nós vamos manifestar o melhor do nosso talento, cara, não tem como não dar certo. E aí um dia nós vamos, inclusive, acabar com essa história dos conflitos globais que a gente tem. Porque o que acontece é a disputa entre egos, e não é sobre os nossos egos, é sobre o que nos identifica e como nos conecta e coloca juntos, né? Por que eu estou falando com você e não estou falando com um grupo de exterminadores? Porque aquilo não se identifica comigo. Então, há pessoas que se identificam com eles, e não tem problemas, vão lá com eles, até a hora que vão aprender a viver de uma maneira diferente. Não quero dizer que eu estou certo ou errado, só estou dizendo, até digo que ninguém tá errado, só não aprenderam a fazer o certo ainda, o bom e o correto para todos, né? É isso aí. Então vamos aprendendo juntos. Cara, fantástico. É muito interessante, porque aí, tentando aterrissar um pouco para o mundo corporativo, exatamente isso que acontece, né, França? Infelizmente, né? A gente entra na empresa e fica, deve se conectar, fica desconectando, né? Fica potencializando os erros dos outros, dos nossos mesmo. E acho que tem uma coisa que você falou que é fantástico, quer dizer, antes de qualquer coisa, inclusive antes da própria atividade que você vai fazer, antes da própria entrega que você vai ter, é conectar com as pessoas, é criar vínculo com aquelas pessoas, é conhecer as pessoas. E aí é uma pergunta que eu quero te fazer, que, de novo, parece óbvio, mas a gente perde. Como é que eu conecto se eu não escuto as pessoas? Como é que eu conecto se eu não tenho tempo para escutar o outro? E aí eu começo, principalmente do mundo corporativo, quando eu assumo uma posição de liderança, né? E é natural que aconteça, porque sou cobrado disso, né? Como líder, sou cobrado para ter resultados. Aí eu entro e começo com um monte de ideia bacana, porque eu trabalho na empresa Ford. Quando eu cheguei na outra empresa, eu pego aquele mesmo modelo e começo a colocar lá, porque eu fui contratado porque eu fiz o sucesso na Ford, nesse caso, né? E eu tô falando porque é o caso meu, pessoal. E aí eu começo outra empresa, eu não escuto aquelas pessoas, eu começo a transformar ou trazer as mesmas crenças e às vezes isso não dá certo. Então, assim, de novo, por que a gente não escuta as pessoas? Por que o papel do líder é escutar as pessoas, principalmente? Cara, eu diria para você que é tudo. Tudo é sobre a escuta, né? É impressionante o que você está trazendo, porque a gente, por conta do nosso ego, nós temos... O ego e o nosso orgulho faz com que a gente chegue nos ambientes e a gente já acha que a gente sabe de todas as coisas, a gente já tem todas as metodologias e tudo mais. A gente é contratado por alguém e aí também nos vende essa ilusão que você foi contratado porque você é a pessoa que vai fazer tudo mudar e tudo... Só que é o seguinte, você não faz nada sozinho. Então, a melhor coisa que tem é você se conectar com as pessoas, ter empatia com aquelas pessoas e saber onde estão os talentos de cada um. O brilho do líder não é sobre aquilo que ele é capaz de comandar e de botar para fazer, mas é despertar a luz que há em cada ser humano, cara. É muito interessante pensar nisso, porque todo mundo tem a sua luz, todo mundo tem o seu talento, todo mundo está ali pronto para poder fazer aquilo florescer. Mas o líder, quando ele não se conecta com as pessoas, não ouve, não dá espaço e tudo mais, é porque ele quer mostrar para todo mundo que ele é o retado, até porque ele quer subir novas posições, alcançar novos níveis, ter mais bonificações e tudo mais, porque a gente está dentro de uma sociedade toda calcada pelo resultado, né? Pelo resultado, pela competitividade, entre outros fatores. Por isso que eu digo que a gente precisa diversificar, a gente precisa do sagrado feminino dentro das organizações. Por quê? Porque a gente precisa, assim, ter sucesso, mas dentro de um modelo colaborativo, cuidando, nutrindo, fazendo outras modalidades de levar as coisas, porque é o seguinte, eu não consigo imaginar nada melhor do que uma mãe para poder distribuir amor para todos os seus filhos, cara, e as organizações precisam cumprir esse papel também, de ajudar e buscar o que é o ato de florescer de todas as pessoas, e o líder, quando ele escuta o princípio básico para você construir a empatia, porque é a hora que você dá atenção para as pessoas, e é um negócio estranho, porque a sociedade está perdendo essa moeda que é tão importante. A moeda mais cara hoje não é o petróleo, não, a moeda mais cara não é o ouro, não, é a atenção, ninguém mais dá atenção para ninguém, e o líder que dá atenção, ele ouve as pessoas, ele recebe o máximo de contribuição, ele aprende, olha que coisa incrível, ele expande aquilo que ele já sabe,
E aí ele eleva a própria consciência para poder guiar as pessoas para um patamar muito mais elevado. Quando o egoísmo está ativo, a gente desce para a materialização, a gente quer saber da posição, do cargo, dos benefícios, daquilo que eu tenho. Quando você tem uma consciência expandida, isso já não importa. É sobre o impacto que você está causando, que vai além de você. E isso é construir algo que está além de você, porque você precisa fazer essa sociedade, fazer o globo terrestre ter uma vibração melhor, uma expansão de consciência melhor, entendeu? Não, claro, Isso faz perfeito. nas organizações. Oi, desculpa. Isso faz nas organizações. Para mim, um outro ponto também. A gente sempre fala dos templos, das sinagogas, das igrejas. A gente vai lá para estudar, tá ok? Lá a gente estuda. Mas a vida real, onde acontece? É no trabalho, Sim. nas organizações. Ali que eu vou me encontrar com as pessoas com todas as diferenças e eu vou evoluir eu mesmo. Tudo aquilo que aprendi sobre o sagrado é nas organizações que eu vou viver esse dia a dia. Então, quando a gente aprender o papel que as organizações têm dentro desse processo de elevação da humanidade, a gente vai entender muito melhor o trabalho e o processo de comunicação interna, como que a escuta, como que aquilo que eu falo também, que é carregado de energia, impacta na vida das pessoas, Fábio. Não, perfeito, França, porque quando você traz isso, eu fico aqui pensando, o nosso trabalho aqui com o nosso podcast, a ideia é alcançar muitos profissionais de comunicação, de recursos humanos, de líderes, né? E aí eu fico tentando imaginar, pensar na cabeça do cara agora que está assumindo uma posição nova, que está sendo cobrado por resultados, que está sendo cobrado por entregar as coisas, para ter sangue nos olhos, aquela coisa toda maluca que a gente vive, né? E ao mesmo tempo você traz alguma coisa que é, para mim, e de novo faz todo sentido a sua fala anterior, a gente está conectado, e estamos conectados há 20 anos, porque a gente tem uma conexão, sim, de propósitos, tem uma conexão, sim, de interesses positivos. E aí eu fico tentando imaginar como é que esse cara, como é que eu lido com isso, né? Assumir a posição, tô imaginando um cara que está assumindo uma posição nova agora, ou que foi galgado uma nova trabalho de RH, principalmente, de um novo líder da organização, da sua fábrica. E aí o cara escuta o França e fala assim, caraca, eu preciso entregar resultado, mas ele está trazendo de algo muito mais profundo. Como é que eu me equilibro nesse dia a dia? Porque, infelizmente, o mundo corporativo é cruel, né? Nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, você traz uma perspectiva que eu acho fantástica, né? Da sociedade mesmo, social. Como é que eu me equilibro nisso, França? Como é que você se encontra nisso? Como é que a gente encontra nesse sentido? O ponto é que os indicadores de desempenho, eles não são meio, eles são fim. O meio é a forma como a gente chega nos indicadores de desempenho. E o que eu tenho falado para as pessoas que a gente precisa remodelar é porque a gente se apaixona tanto pelos indicadores de desempenho que a gente não presta atenção o que nós estamos fazendo para chegar até eles. Se eu entendo que uma pessoa inspirada vai entregar melhor, o Gallup, todo mundo, Korn Ferry, todas as pesquisas do mundo dizem que isso funciona. Uma liderança visionária que desenvolve suas pessoas e que trabalha o processo colaborativo vai render mais. Tá? E todas as pesquisas dizem que isso funciona. Então, eu preciso aprender a fazer isso, ok? Então, eu preciso desenvolver as minhas pessoas. Uma outra coisa que a gente descobre é que o cuidado vai ajudar no processo de saúde mental e saúde física das pessoas. Não o cuidado se eu dou um bom salário, isso é obrigação. Pagar ser competitivo no mercado, isso é obrigação. Isso não te diferencia em nada. Todas as empresas têm isso como argumento. A pergunta é como é que você cuida das pessoas no dia a dia? Como é que é o bom dia? Como é que é a interação? Como é que você sabe como é que estão as pessoas? Quem está bem, quem não está? Como é que... Tem gente que não sabe nem o nome dos familiares das pessoas, não sabe nem o que acontece na vida das pessoas. É como se as pessoas fossem recursos à disposição dele para poder atingir um determinado desempenho. Então, só devemos tomar cuidado com isso, que nós estamos formando uma sequência, que é uma sequência que vem do modelo da era industrial. Antes da era industrial, eu tive uma outra era que foi muito mais prejudicial. A gente explorava pessoas tendo o mando de suas vidas. Isso já foi o trabalho do passado. Eu não quero ficar aqui qualificando ou desqualificando ninguém, mas hoje ainda nós trazemos vestígios desses modelos para o nosso modelo de gestão hoje. Quando a gente entende que sim, ir lá e agradecer um bom desempenho e tudo mais, isso ajuda. Quando você
reconhece aquilo que as pessoas estão fazendo de bom, isso ajuda, é maravilhoso. E quando a gente faz algo que está além, tem um impacto na sociedade, no meu entorno, na comunidade, entre outras coisas, como é que o meu negócio pode fazer isso acontecer? Cara, as premissas estão aí. Isso tudo dá resultado. Agora, o problema é que tem algumas pessoas que estão querendo trabalhar no modelo anterior. Só que o modelo anterior é um modelo egoísta, não é altruísta. É só isso. Então, os líderes novos, eu só faço isso, só digo isso para eles. Ou você vai fazer aquilo que todo mundo fez até agora, ou você vai fazer diferente, com a possibilidade de ter resultados diferentes também. Mas isso pode não dar certo. Não deu certo o outro modelo, porque a gente está adoecendo, jogando pessoas fora. Quando a pessoa não serve mais, eu demito, eu tiro do meu processo. Assim, é um processo de descarte de gente. O modelo que a gente tem hoje de desenho das organizações é um processo, assim, exterminador de pessoas. Então, desculpa, isso não deixa ninguém... As pessoas estão dentro das organizações com medo, com receio, não falam, não trazem as coisas, têm medo do seu chefe. Isso é o que eu mais vejo por aí. E se a gente não quer mais isso, se eu sou um líder chegando agora, se conecte com as tendências, com os princípios de gestão que a gente precisa ter, e aí o que as organizações querem não é que você faça tudo isso com as pessoas, as organizações querem o resultado. Então faça do jeito certo, faça o meio da maneira correta para ter um resultado melhor. Não, fantástico. E é engraçado, né? Porque como a gente às vezes vai pro extremo, né? Você foi uma coisa fundamental, e aqui é minha opinião, por isso que eu quero te ouvir. Eu não consigo... trabalhar com as pessoas se eu não crio vínculos, se eu não crio conhecimento do outro. Eu vejo alguns comentários, principalmente no LinkedIn, que me assustam quando alguém diz assim, é minha opinião, tá? Depois eu quero te ouvir. Eu fui entrevistar o funcionário, não perguntei, porque eu não quero saber da vida pessoal dele, não perguntei se é casado, se tem filhos, não perguntei nada, eu quero saber da entrega profissional. E um monte de gente acha, nossa, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Caraca, eu tô contratando quem? A minha questão o problema não são as perguntas, o problema é o que eu faço com as respostas. Então, assim, quando eu evito de dizer que eu sou casado, principalmente a mulher evita de dizer que tem filhos ou que quer ter filhos, eu compreendo ela, porque na verdade o problema dela não é a pergunta, o problema dela é o que eu faço com a resposta, o que os outros fazem com a resposta. Mas não é estranho, França, eu vi isso, né? Eu vou entrevistar você para uma entrevista de emprego, né, que chega a X... E quero saber o que você entrega, a sua experiência profissional. Não quero saber. E as pessoas escrevem isso declaradamente. Não perguntei se você é casado, se você mora com seus pais, se você tem filhos. Porque o que eu quero, na verdade, é só o seu trabalho. Isso não me parece um pouco contraditório ou eu estou pensando errado? Então, eu vou trazer para você uma experiência da Califórnia, ok? Estou vivendo na Califórnia, a gente tem leis muito específicas a respeito do processo de contratação, e uma das coisas que eu aprendi na Califórnia é o seguinte: você não deve perguntar nada pessoalmente, porque você pode ser processado por isso. É uma questão de lei. Aí você pensa assim, mas como? E o rapport, né? O vínculo que a gente estabelece dentro do processo de entrevista. E aí o que eu digo para as pessoas hoje para mim faz todo sentido. Porque na hora que eu pergunto para você sobre os seus filhos, a minha pergunta é: o que isso tem a ver com a atividade que você vai fazer? Quando eu pergunto para você onde você mora, o que isso tem a ver com a atividade que você vai fazer? Quando eu pergunto sobre os seus hobbies, a minha pergunta é: o que isso tem a ver com a atividade que você vai fazer? Porque todos esses elementos podem ativar os campos dos nossos viés inconscientes e também ativar o ponto da discriminação. Por exemplo, aí eu fui descobrindo, com muita sinceridade, eu fui descobrindo que quando eu perguntava para as pessoas a quantidade de filhos, poxa, velho, será que isso não é por causa que eu estou preocupado com a minha despesa médica? Eu me lembro que eu trabalhei numa indústria, eu não vou falar que indústria que é essa, eu me lembro que eu estava lá selecionando os currículos, a gente olhava onde as pessoas moravam. Você sabe por quê? Para saber do custo de transporte. Então, eu não estava contratando talento, eu estava contratando alguém, uma coisa, uma ferramenta, entendeu? Não era mais sobre o talento. Então, tinha aquela pessoa que era o mais talentoso do mundo, mas ele não podia ser inserido. Então, dentro dos processos de inclusão, diversidade, entre outros fatores, é isso mesmo. Ou seja, mas então você tem 3 filhos, mas com que eles ficam? Para que eu fiz essa pergunta? Se não é para saber se ela vai ter alguma dificuldade, se tiver, por exemplo, algum problema de saúde com os filhos. E os filhos adoecem, nós temos os ciclos de gripe. E se tem os ciclos de gripe, essa mãe vai ter que cuidar desses filhos.
Por isso que a gente tem aí vários modelos que vão discriminando. Então, na Califórnia é proibido, cara. Agora, depois do dia que entrou, estabeleça uma relação com você tão próxima que eu vou conhecer tudo sobre você. Não tem nenhum problema, porque você já está comigo. Agora é a minha relação, agora é a minha conexão com você a partir da sua entrada. Mas eu não permiti que os meus viés inconscientes atrapalhassem o seu processo de entrada. E aí, no começo, eu também tomei um susto. Eu estou juntinho com você, eu tomei um susto. Porque no Brasil, a gente tem, sim, esse negócio de querer fazer várias outras perguntas. Mas aí depois eu fui descobrir, desculpa, eu fazia essas perguntas, sim, era para tirar as pessoas de tempo, para tirar as pessoas do processo. Porque aquela informação de que o cara tinha 6 filhos, eu como um cara recrutador, e sabendo que meu chefe de RH está lá brigando com a despesa médica, eu estou trazendo um cara com 6 filhos, cara, só posso dizer, pô, não é para esse cara entrar. E ele é o mais talentoso, ele vai me trazer uma rentabilidade incrível, que o custo que eu vou ter das despesas com esses 6 filhos não é nada. Porque se eu estou, então eu estou contratando as pessoas pelo dinheiro, entende? Eu já fiz isso, cara. Então eu digo para você, eu não sou a pessoa certa para entrar dentro desses contextos, porque eu aprendi muito nessa história de viajar pelo mundo, e aí eu comecei a descobrir algumas práticas que tem em alguns lugares que nos ajudam a evitar o processo de ativação dos nossos viés inconscientes, que acaba atrapalhando no processo de entrada das mulheres, das pessoas que fazem parte das minorias, entre outras coisas, entende? Aí fui expandindo um pouco mais, cara. Eu não sei se eu respondi aquilo que você tinha de dúvida, mas sim, é bom a gente fazer uma boa reflexão. No processo de recrutamento, essas perguntas não são cabíveis. Depois que a pessoa entrou, eu abraço o Fábio, quero saber sobre o filho do Fábio, a gente vai junto para as festas, a gente vai conversar, eu vou conhecer a esposa do Fábio, aí é uma outra história, entendeu, Fábio? Não, eu concordo contigo, acho que tem uma coisa importante, porque eu não consigo controlar os vieses do recrutador ou do RH, então isso pode, como você falou, despertar. Ao mesmo tempo, eu acho que são questões que a gente precisa abordar na sociedade cada vez mais, mas eu entendi o seu ponto, acho que o perigo aí, de novo, não são as perguntas, é o que eu sempre digo, não são as perguntas, o perigo é o que eu faço com as respostas. Quando você acabou de dizer que eu tenho 6 filhos, eu posso simplesmente dizer, legal, como eu posso dizer, fudeu, porque agora eu vou ter que ter um plano médico maior, vou ter que me cuidar mais. Então, eu entendi perfeitamente o seu comentário e acho que é isso. É que me assusta um pouco só essa questão de uma certa frieza, né, nas relações, mas eu acho que a sua dica é perfeita. Eu não crio o viés anterior, a partir do momento que aquela pessoa é contratada, aí eu abraço ela e tudo bem. Eu acho que faz parte. É porque, assim, desculpa até te prolongar, porque outro dia eu vi um negócio que alguém falando isso, né, que não fez essas perguntas, preocupado com isso, e quando chegou, a pessoa tinha o pai com doença, o filho pequeno, então ela precisava se ausentar. E a pergunta é, por que a gente não fez essa pergunta antes? Então você tem um outro lado da questão, né? Então, enfim, mas é uma outra questão. França, eu queria trazer um pouco também, você falou um pouco da escuta, e obviamente meu papel de comunicador aqui, de comunicação interna, né, que você falou um pouco, é fundamental. Por que é crucial, né? Como é que você conecta a comunicação com a liderança, né? Você falou algumas questões assim, mas de uma maneira prática. O líder, ele precisa ter no seu comportamento a comunicação, não comunicação interna como área, como instrumento, mas como comportamento. Apesar de novo, parecer óbvio, mas é isso. Se o líder não tem comunicação com o comportamento dele, ele vai ter mais dificuldade de ser um líder com resultado, empático, um líder transformador, inspirador, como você diz. Então, transparência e clareza libertam. Esse é o ponto. E você só consegue ter transparência e clareza se você tiver uma exímia capacidade de comunicação. E eu não estou falando para você ser um palestrante, não é sobre isso. É sobre a capacidade de você dizer para as pessoas o que você precisa dizer para as pessoas, para poder trazer ali uma transparência dentro daquele ambiente de trabalho, para que as pessoas possam saber as suas regras. Eu vou falar agora sobre um exemplo de comunicação que minha esposa me alertou esses dias. Minha esposa é a grande líder e a grande inspiradora aí para mim, com várias lições que eu vou aprendendo, e eu sou o comunicador de massa, vamos dizer assim.
ela comunica dentro do ponto de vista do núcleo e eu levo a informação para a massa. Então, uma série de coisas que eu falo para o mundo vem através dela, cara. É muito interessante. Então, ela é a exímia comunicadora, eu sou exímio propagador. Olha só que diferente. Eu não sou comunicador, eu sou propagador da boa comunicação, porque eu recebi com clareza e eu consigo passar com a mesma clareza que ela me passou. Então, por exemplo, olha as lições que eu tive com lá, nos Estados Unidos, a gente tem os esportes como algo muito forte. E Malu adora o voleibol, tá ok? E ela está praticando voleibol. E tem uma regra de comunicação muito bem definida. E a regra é o seguinte: a bola subiu. Se a bola vier para você, você tem que dizer mine, ou seja, é minha. Essa é minha. Aí, se você sente que você não vai conseguir pegar a bola, você tem que falar uma outra palavra, help, ou seja, preciso de ajuda, preciso de ajuda. É só isso que você precisa comunicar na quadra. Você não tem que... A bola subir, você fala, galera, a bola subiu numa altura tal. Isso não é sobre isso. Ou seja, como é que você traz a clareza para aquilo que você vai comunicar? Então, você tem que falar, é minha. É minha. E na hora que você fala que é minha, é sua. Você vai colocar todo o seu talento, toda a sua habilidade, tudo aquilo que você aprendeu para poder receber aquela bola e passar de uma maneira maravilhosa. Então, todas as vezes, o que dizem é minha, subiu a bola, é minha. E as outras já sabem que, na hora que a pessoa falou é minha, ela sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, deu clareza para todo mundo e todo mundo se sente seguro. Então, o processo de comunicação precisa ser assim. Na hora que você precisa de ajuda, você fala, me ajuda. É a hora que você vai fazer perguntas dentro do ambiente corporativo e tal. Estou falando do vôlei, mas no ambiente corporativo, às vezes você sabe que é sua, mas você não se manifesta. E aí depois você fala, pô, mas ninguém fez. Cara, você não, era sua, era o seu talento, você perdeu a oportunidade. Isso daí é uma autorresponsabilidade muito grande. A mesma coisa, preciso de ajuda. Então, se Fábio é meu líder e ainda não está claro para mim, Fábio, me ajuda. Ainda não consegui entender. Porque na hora que você traz a clareza, isso abre portas. Então, o líder precisa entender sobre isso. Não é sobre a quantidade de palavras, é sobre a sua capacidade de se comunicar com clareza e transparência, para que a pessoa, e aí se você ainda coloca uma dose de inspiração, para que a pessoa possa saber exatamente qual a transformação que ela está fazendo no mundo a partir daquela atividade, pronto, fechou. Isso é o que o líder precisa saber. Então, um excelente comunicador, naquele que fala demais. Aqui, por exemplo, eu falo demais, minha esposa não fala tudo isso. Ela já teria passado essa mensagem de uma maneira bem sutil, só que ela não gosta de se comunicar com a massa. E vamos respeitar, ela está lá. E aí eu digo para ela, sem problemas, meu amor, pode deixar que eu propago essa sabedoria que você tem. Então ela me passa a sabedoria, eu venho aqui e conto para vocês. Gostou dessa daí? Não, fantástico. Agora eu queria te fazer uma provocação que é um pouco do que eu sempre faço em termos de comunicação, inclusive olhando o mundo corporativo. Eu consigo falar isso para você, eu consigo dizer é minha ou é help, né, nesse caso que você disse, além de ter as regras bem claras, quando tem um ambiente que me proporciona isso. E aí é uma discussão que eu tenho muito, França. Até hoje, eu acho que talvez esse é um dos papéis mais importantes do líder em comunicação. Eu queria te ouvir. Se o líder ele não cria um ambiente favorável a que eu diga sim ou não, help ou não, é muito difícil, né? Porque assim, eu fico esperando do outro, mas o outro não disse que precisava de ajuda porque ele não se sente confortável. Porque, de novo, tem uma regra, que eu gostei muito desse seu exemplo. Eu acho que é isso, às vezes são regras mesmo. Mas às vezes não tem a regra, mas tem um ambiente que me possibilita levantar o braço. Eu vou te dar um exemplo muito pessoal, e eu posso dizer assim, não vou também dizer nome de empresas, mas eu vi muitas reuniões, inclusive de diretoria, onde você via claramente que o diretor não entendeu aquilo, ele não consegue passar para frente aquela determinação, mas ele não tem, o ambiente não é propício para que ele levante o braço e dizer assim, França, eu não entendi, você podia repetir isso para mim, por favor? Percebe? Então, é papel, e aí eu te pergunto, é papel do líder também, entre outras coisas, além de ter o processo do help aqui, que você colocou, que eu achei bem interessante, mas também de criar um ambiente onde as pessoas podem dizer, podem mostrar suas fragilidades, podem levantar o braço e não vão ser crucificados ou não vão ser questionados por isso, ou é muito difícil isso acontecer? Ou é muita utopia da forma que eu estou enxergando? Não, cara, utopia não é não. Você é fantástico. Eu vou dizer uma coisa que é muito importante para nós dois. Primeiro ponto, né? Acho que todo mundo já sabe, a sua audiência é uma audiência de pessoas muito esclarecidas, principalmente dentro do ambiente corporativo, né? Liderança não é cargo, ok? Liderança é protagonismo.
Olha que coisa interessante. Liderança é protagonismo. É a capacidade de acontecer algo e você assumir o protagonismo para fazer daquilo algo transformador. Isso é liderança. E aí, o que que acontece? A gente vê dentro das mesas de reuniões, está lá o CEO e os principais chiefs lá, né? Todo o C-level. Sou chamado para fazer uma consultoria, estou lá na reunião com eles, aí eu vejo, não tem voz, cara. Não tem voz. Porque a voz do líder principal daquele ambiente, naquele momento, é o que vai ecoar. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando perguntam para mim sobre clima organizacional, eu digo, é a energia do líder. Isso que define o clima organizacional. Porque o líder é aquele que tem o bumbo de fazer chover ou de contemplar o sol, entendeu? E aí, o que que acontece? Alguns líderes têm a habilidade de fazer trovões, de criar tempestades e uma série de outras coisas, porque a forma como ele age, a energia que ele coloca dentro da organização, faz com que todo o ponto atmosférico faça com que as pessoas coloquem guarda-chuvas, as pessoas se escondam para poder não sair no ambiente, as pessoas precisam colocar proteções nas janelas porque a ventania vai quebrar tudo, tal, porque é isso, é a energia do líder. Então, a responsabilidade é toda do líder principal, daquele núcleo que está atuando naquele momento. Então, se é o CEO que está com seus liderados, ele é o principal propagador da energia. Se é aquela reunião lá numa fábrica, onde tem aquela liderança da fábrica, o número 1 daquele lugar é o responsável, sim. Então, esse líder que está ali, que é o líder do cargo, ele tem uma responsabilidade enorme, porque ele tem o ponto da decisão. E ele define se a organização vai ser a organização do medo ou da confiança. Ele que define. Porque quando você tem medo, é quando você sabe que aquele ambiente ele é hostil. Quando você tem confiança, é quando você sabe que aquele ambiente ele tem coerência, tem consistência, ou seja, não importa, todos os tempos você pode acreditar que aquela repetição da coerência vai acontecer. E aí você vai construindo a confiança. Então, sim, o líder é o maior responsável por esse fator e o líder pode definir se o clima, se o ambiente é favorável ou não para as pessoas fazerem. E certamente, qual o problema que a gente tem hoje? A gente tem ainda uma geração de líderes que foram formados dentro de uma vivência formativa lá do passado. Por exemplo, eu, aí, quando estou exercendo meu cargo executivo, cara, minha história veio de lá do milênio passado, da forma como... Cara, o meu chefe, eu ficava até 10 horas da noite porque o meu chefe não ia para casa. Ele media comprometimento pela quantidade de horas que as pessoas ficavam no escritório. Então, era muito complicado, porque a gente não entregava a nossa alma e o nosso talento, a gente entregava nossas horas para poder receber o salário no final do mês. E aí a gente tinha medo, cara, até de, pô, se eu sair eu vou ser visto de uma maneira errada, tal, não sei o quê. Isso não compete mais, porque quando você para e pensa racionalmente e com consciência, você sabe que essa fórmula não funciona, mas é a que ainda está propagando, porque são essas pessoas que se formaram junto comigo que ainda estão no poder. Essas pessoas têm o poder da caneta hoje. Aí eu falo para minha filha, meu amor, ainda bem que eu vou morrer. Ela fala, como assim? Porque vai morrer um monte de gente junto, entende? Para poder liberar para as novas gerações, porque às vezes a gente também precisa disso. A gente precisa da lei da destruição para poder ter, para surgir o novo na atmosfera dos ambientes organizacionais. Então, essas pessoas que estão no comando hoje, cara, não vou ficar muito tempo, não, mais 10 anos, 15 anos, esses caras não estão mais, vai ter uma geração mais, uma consciência melhor. Aí a gente está falando que a sociedade está se perdendo. Não está se perdendo, porque inclusive nós tiramos aqueles que escravizavam já há muito tempo. Ainda tem gente querendo escravizar, olha essa coisa louca. Nós estamos, depois de 200 anos, 300 anos, ainda tem gente querendo escravizar. Entendeu? Imagina fazer tratamento das pessoas de uma maneira que seja só exploratória. Também tem, entendeu? E só porque eu pago um salário, eu acho que a sua vida me pertence. Isso não existe mais. Está na hora da gente revitalizar tudo isso. E as novas organizações, as organizações que estão surgindo, já estão surgindo com uma nova consciência, Fábio. Fábio, eu falo demais. Você deu o microfone para mim, eu falo horrores, cara. Não estou deixando nem você... Não, que é isso. Para mim é uma ótima... São sempre boas reflexões, provocações. E concordo totalmente com você e tenho o mesmo olhar. As gerações precisam trocar mesmo. Eu tenho um olhar para frente, eu não estou muito, com todo respeito, ficar olhando para o passado, não. Tem que olhar para frente, tem que trocar mesmo. Tem hábitos aí que você trouxe que ainda, infelizmente, e é exatamente isso, né? Como da mesma forma que você falou da escravidão, que ainda tem, infelizmente, alguns olhares, ainda tem gente que olha pela quantidade de horas que eu entrego, não é pela quantidade de trabalho. É impressionante, é um negócio maluco. Mas vai acabar. Eu acho que assim, ou pelo menos vai diminuir. Talvez acabar, não, mas vai diminuir, né? Ô, Francis, eu queria te fazer aqui uma pequena pausa. Eu tenho um quadro que eu chamo
Vou chamar aqui o quadro Reflexões, Provocações e Dicas sobre a tal comunicação interna. Esse é um quadro que fala sobre um livro, né? Na verdade, eu escrevi no final do ano passado um livro falando sobre reflexões, provocações sobre comunicação interna. E a ideia é uma frase que eu queria ler aqui para vocês. Comunicação interna precisa apoiar os líderes e não fazer o trabalho deles. E o inverso também é verdadeiro. Então eu queria repetir a frase. Comunicação interna precisa apoiar os líderes e não fazer o trabalho deles. E o inverso é verdadeiro. O papel da comunicação interna é apoiar os líderes para que eles façam um bom trabalho de comunicação. O papel da comunicação, e aí eu acredito, e eu queria te ouvir, França, é que a comunicação precisa dar elementos, ferramentas, apoiar o líder para que o líder tenha proximidade com as suas equipes, através das ferramentas, das ideias, das campanhas, e não o inverso. O que eu vejo muito, e aí trazendo o mundo da comunicação interna, às vezes a comunicação interna fazendo como uma agência, como algo diferenciado dos líderes, e os líderes não comunicando junto, não trabalhando junto. Queria te ouvir um pouco sobre se isso é uma realidade, se você percebe nas empresas, e muitas vezes a comunicação apartada da liderança e vice-versa. E eu queria repetir, para mim, eu acredito muito nesse conceito. Comunicação é uma área de apoio para trabalhar para os líderes. No final do dia, eu, enquanto comunicador, eu não estou muito preocupado se o meu comunicado, se a minha campanha, se a minha ação foi efetiva. O que eu deveria estar mais preocupado é se eu apoiei os líderes, se eu dei ferramentas, se eu criei uma narrativa, se eu dei ideias para que esse líder engaje os seus colaboradores. E aqui eu só queria terminar, eu acredito muito no conceito seguinte: a gente não engaja colaborador através de um comunicado, a gente não motiva os colaboradores através de uma campanha. Quem faz isso, quem tem a força de fazer são os líderes. A credibilidade está nos líderes, não está na comunicação interna. Então, eu, enquanto comunicador, acredito nisso, queria te ouvir. O meu papel fundamental como comunicação interna é apoiar os líderes, para que no final do dia, novamente, esses líderes saiam com maior credibilidade, saiam com maior respeito dos seus colaboradores. Isso faz sentido para você? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Total sentido, e nenhuma obra pode ser bem feita se você estiver com a ferramenta errada. E a comunicação é a ferramenta certa para nos ajudar a fazer a obra perfeita. Mas não adianta você também pegar um bisturi, entregar na mão de um cirurgião e ele fazer a utilização de maneira inadequada. Porque não adianta você ter a melhor ferramenta, o melhor recurso e não saber como usar isso. Porque o usar depende de nós para poder aquilo fazer sentido e contribuir da melhor maneira. Então, não adianta eu pegar e você fala para mim, então você vai fazer um projeto de construção de um prédio, mas eu utilizo todos os materiais de maneira inadequada, porque eu também não me preparo com relação àquilo. Então, a responsabilidade não é da comunicação interna para fazer a transformação cultural. A comunicação interna é a melhor ferramenta para que o líder possa utilizar ela para poder potencializar a transformação cultural. Então, a comunicação interna é uma ferramenta que potencializa, né? Eu gosto muito, a Jussara Prado está sempre comigo, e ela diz assim, a gente precisa pegar aquilo que é potencial e transformar em potência. Então, é o seguinte, você tem um potencial para fazer a transformação cultural dentro da sua organização, e a comunicação interna é uma ferramenta que te ajuda a transformar o potencial das suas pessoas em potência, para fazer aquela organização ser brilhante. Então, mas o papel é do líder, não dá para você fazer por ele, porque, como eu disse, o líder é o principal canalizador. Eu costumo dizer que a liderança faz parte desse chakra principal da organização, ok? O chakra que vai ter todo o processo decisório, né? Isso é fundamental e é o que se conecta com o universo. Se eu não tiver o bem, e a sombra estiver dominando esse chakra, não tem comunicação interna que vai resolver, cara. Então, é sobre esse grupo principal que lidera uma organização, utilizando a comunicação interna para potencializar tudo que eles têm. Inclusive, eles podem utilizar a comunicação interna para poder danificar a organização. Perfeito. Porque se na intenção do líder a coisa não está boa, ele pode danificar. Então, não é a ferramenta que é o culpado, é quem está utilizando a ferramenta. Então, vamos assumir, né? Tem um papel de cada um. Então, a galera da comunicação interna faz de tudo para entregar a melhor ferramenta, o melhor recurso, aquilo que é de mais inovador para que o líder possa
propagar e potencializar tudo que a organização tem de positivo para o mundo. Mas aí o líder vai lá e utiliza tudo de maneira inadequada. Então, não é o bisturi que fez o estrago, é a mão do médico. Perfeito. E o inverso é verdadeiro. Também não adianta a comunicação querer fazer um trabalho de ela convencer, de ela alavancar. Ela pode, obviamente, com as ferramentas, com as ideias, ela pode dar caminhos para você como líder. Dizer o seguinte, por exemplo, coisa prática, líder, se você for no LinkedIn hoje escrever como primeira pessoa, isso dá mais resultado do que escrever como empresa, ok? Isso pode ser um caminho, concorda? Perfeito. Mas não é a comunicação... É isso mesmo, não é mesmo. A comunicação interna vai dizer assim, se você fizer um vídeo assim, se você usar esse elemento, se você usar a legenda, se você fazer uma live, por exemplo, com seus colaboradores, uma live potencializa muito mais uma campanha com o presidente do que fazer um vídeo institucional, aquele vídeo tal, concorda? Eu acho que esse é o papel da comunicação interna, ela ser uma curadora para trazer esses elementos que você, enquanto comunicação, enquanto, por exemplo, trilha sonora, enquanto legenda, enquanto, enfim, um monte de coisa, que o líder, teoricamente, não tem essa habilidade. Agora, quem tem que estar movimentando isso é o líder. Então, eu estou dizendo isso porque é uma provocação que eu faço também para a própria área de comunicação. A própria área precisa entender que o papel dela não é esse papel de engajar a galera, é dar ferramentas para o líder. No final do dia, aquilo que eu falei, eu repito, se eu estiver trabalhando numa empresa, prestando serviço para uma empresa, e no final do dia o líder está mais com credibilidade, para mim, é o exercício mais importante. Agora, da pergunta, então, você que é escritor, palestrante, né, tá fazendo vários cursos aí, o que você diria assim, então, para esse líder que está querendo se transformar, esse líder que escutou esse podcast, esse líder que conhece o França, que está ali naquele movimento importante, o que ele tem que fazer, França, na prática? Assim? Claro que a gente vai falar do treinamento seu, enfim, mas assim, qual é o movimento que ele tem que fazer? Quais são os caminhos que ele tem que buscar? Se ele tiver que digitar no Google agora para procurar, o que você sugere para esse líder que tá digamos assim, no tal do funil lá de vendas, né? O cara que tá no funil, pô, me interessei, gostei, acho que é importante, acho que faz sentido para mim, me conecta com a minha essência, quero não só fazer um papel de entregar um resultado, mas quero mudar e quero transformar a vida das pessoas, que é o que você fala. Por onde ele começa, França? Cara, é muito interessante, porque eu vou trazer aqui o princípio filosófico que diferencia a vontade da força de vontade. Então, por exemplo, se alguém chegou aqui e está ouvindo a gente falar sobre isso agora, eu já digo que essa pessoa já sabe e nem precisa das minhas dicas, porque já está com a força de vontade. Porque não é sobre ter vontade de ser um líder melhor, é sobre a força de vontade, é como você coloca em prática isso. Então, chegar até esse ponto, depois que a gente teve toda essa conversa, está aqui com a gente ainda, significa que a pessoa tem força de vontade e quer mesmo aprender a fazer alguma coisa de diferente. Então, a pessoa está buscando mais informações, porque como é que você traz novas crenças? É quando você traz novos elementos, você estuda, você tem curiosidade, você faz perguntas para o mundo e vai buscar onde estão as informações que você vai, algumas delas você vai acolher e outras você vai descartar, mas são mais informações que vão expandir o tamanho da sua consciência, porque quanto maior for o seu campo intelectual e o seu campo de sabedoria, mais você pode fazer mudanças no mundo, porque você tem as ferramentas, ou seja, tudo aquilo que a gente aprende não é para a gente utilizar agora. Eu estou aprendendo aqui com você, Fábio, mas o que vai ocorrer aqui daqui a pouco, vai acontecer alguma coisa, vai ter alguma situação dentro da minha vida profissional, da minha vida pessoal, e aí isso que eu aprendi aqui com você, aí vem à tona e vai me ajudar a resolver os meus problemas. Eu me torno uma pessoa com resoluções muito melhores. Então, buscando os conhecimentos, como é que você se conecta com as tendências, se conecta com novos conceitos de liderança, novos conceitos sobre comunicação, sobre todos os dias você nutrir o seu ser com aquilo que é de melhor que está no entorno do mundo. Então, estudando, assistindo um podcast como esse, buscando estar conectado com aquilo que pode trazer algo de diferente para ampliar a capacidade da sua mente de criar coisas novas e construir novas soluções. Eu acho que passa por aí, sabe? Eu acho que eu não tenho que trazer muitas coisas, porque para quem está aqui com a gente até agora, já sabe, está fazendo isso, tem força de vontade e vai buscar muitas outras coisas, está ouvindo a gente, vai ouvir outros conteúdos muito importantes. Já sabe que, ao contrário de ficar ouvindo aquelas notícias devastadoras que tem aí pelo mundo, como é que eu me conecto com conteúdos que podem nutrir a minha mente e a minha personalidade, me ajudar a repensar quem eu sou? Perfeito. É por aí. Perfeito. Eu tenho um outro quadro aqui que eu vou te provocar. O quadro chama Putz, deu errado.
Aqui é uma provocação, porque a gente normalmente escuta, né? As pessoas falam, porque eu faço isso, faço aquilo, eu fiz o projeto, na empresa transformei e tal. E quando a gente fala de alguma coisa que não deu certo, a ideia não é potencializar e nem romantizar o erro, não é isso. Mas é dizer, às vezes a gente perde mesmo, a gente não toma um cuidado. Tem algum case que você queira contar aqui, que alguma coisa que na sua carreira, no seu trabalho, obviamente não precisa falar o nome de empresa, não é objetivo, mas assim, não deu certo ali e eu aprendi com isso. Tem alguma curiosidade do França? Aqui é criação de vínculo, tá? É criação do vínculo, né? Porque quando eu pego alguma fragilidade sua, né? Eu acho que a gente vai criando um vínculo. Não precisa dizer que você já, talvez tenha um putz errado, que você já chorou muito pelo Corinthians, enfim, é uma coisa que talvez tenha te passado algumas dores na vida, mas enfim, brincadeiras à parte. Tem alguma coisa, fora o Corinthians ter perdido pro Palmeiras aí, que te deixa, que mexeu com você assim? Cara, o que deu errado? Primeiro, tem uma outra coisa que eu fui aprendendo, né? Que é, de fato, errado. Nada que acontece com a gente está errado, né? A gente só não tinha aprendido a fazer o certo ainda. Então, foi a grande lição para que eu comece a fazer o certo. Então, para mim é sempre muito maravilhoso me deparar com as minhas vulnerabilidades, porque aquilo que eu não sei, eu não consigo entregar nada de diferente. Eu preciso ter a vivência, e depois da vivência, eu vou ter novas experiências. Então, a vida é um acumulado de experiências para ir construindo a sabedoria. Porque eu posso estudar, posso fazer um bocado de coisa, fortalecer o meu intelecto, mas eu não consigo ter a sabedoria se eu não me permitir viver, né? Me permitir ter as experiências e os encontros e tudo mais. E as coisas que mais deram errado na minha vida, por exemplo, foi, ouvir os grandes chefes, aquelas coisas todas que eram mais voltados para custos, entre outros princípios, e nós fizemos programas de redução assim, bárbaros. E aí, sabe o que aconteceu? Ficou horrível o resultado. Aquilo não trouxe o resultado que a gente precisava. Quando a gente olha para os indicadores, não deu em nada. É pura ilusão. E aí eu falei, cara, deu errado, e aí a gente teve que reverter, trazer de volta, e a gente teve que trazer as pessoas, e quando nós trouxemos as pessoas de volta, porque teve vários conflitos no processo de gestão, no processo com negociações sindicais, entre outras coisas todas, aí eu fui descobrindo que, inclusive, nós perdemos as pessoas, porque nós perdemos a confiança, perdemos tudo. Então, nunca faça algo que depois você possa vir a se arrepender. E aí eu gosto do conceito aí depois de algum tempo, depois de ter feito essa bagunça toda, e aí eu tive várias experiências traumáticas também dentro desse processo de gestão, aí depois eu me encontrei com um cara chamado Thomas Exmith. E o Thomas diz o seguinte para mim, cara, muitas empresas têm essa história, o discurso de uma família, é só você ter coerência. Se você é uma empresa de competitividade, você fala, aqui é competitividade, velho. Escreveu, não leu, tal, pau comeu, aquelas coisas todas. Sei lá, traga os verbos e os princípios que você quiser. Mas você precisa ser sincero com as pessoas. Não dá para você falar que é uma família e no dia que tem a primeira crise que chega, você coloca os filhos para a rua. Então, como é que você estabelece o princípio da coerência? Aí eu fui aprendendo sobre esse princípio da coerência. E aí, naquela época, como eu era um líder de graduação mais baixa, um chefe de graduação mais baixa, certamente eu tinha que engolir aquilo que a alta liderança trazia. Mas aquilo só me ensinou, porque quando eu cheguei lá, eu já não fazia mais da mesma maneira. Então, eu passei por um momento de muita crise, e aí falaram, e agora? Vamos demitir todo mundo? Não, vamos para o banco primeiro, vamos conversar com o banco. Mas aí vai aumentar o nível de endividamento. Eu falei, mas essas mesmas pessoas já ajudaram a gente a pagar dívidas no passado. Não tem problema. Nós já estamos melhores como pagadores de dívida. Mas hoje eu não posso prejudicar as pessoas, eu não posso jogar as pessoas fora. Essa não é a minha primeira solução. E geralmente nas organizações, a primeira solução é descarta a gente, entendeu? E aí tem todos aqueles discursos de sangue no olho, eu quero gente com sangue no olho. Eu não quero gente com sangue no olho na minha organização, eu não quero mesmo. Porque eu fico imaginando todo mundo com o olho sangrando, cara. Eu morro de medo de uma organização assim. Tem que cortar a cabeça. Olha só, Fábio, cortar a cabeça e tal. Aí eu fui aprendendo que a gente tem vários termos, mas termos exterminadores dentro das organizações. Verdade. Aí eu comecei a prestar atenção qual que era a linguagem da minha organização. A gente está falando de comunicação, fui ver qual que era a linguagem interna dentro da minha organização. Perfeito. Que identidade a gente tinha na nossa comunicação. Eu comecei a falar, pessoal, gente, vamos ter que mudar tudo, né? As linguagens ofensivas, entre outras coisas, a gente precisa ter que mudar tudo. E a gente começou a mudar, começamos a ter uma empresa mais inclusiva, uma empresa que pensa mais no colaborativo, como é que a gente mantém todo mundo dentro do jogo, inclusive quando a gente tem que desfazer ou mudar uma estrutura, como é que a gente conversa com todo mundo para as pessoas nos ajudarem com a solução, porque às vezes tem gente querendo ir embora, entre outras coisas, e a gente vai construir a solução juntos. É o diálogo, se eu acredito no diálogo, eu preciso ter consistência. E eu aprendi muito com isso, cara, mas sim, eu participei de
principalmente no setor automotivo, participei daqueles processos de demissão em massa, essas coisas todas. Cara, só pode ser um setor que tem que dar errado mesmo. Por isso que outras empresas chegam, tomam lugar facilmente, né? A gente vai perdendo espaço, mas a gente perdeu espaço para nós mesmos. As empresas não morrem porque o mercado deixou de nutrir. As empresas morrem internamente, porque as pessoas são só as células, os departamentos são os órgãos, e quando uma empresa fale, é falência múltipla dos órgãos. Perfeito. Foi internamente que morreu, entendeu? Não, perfeito. Eu gosto muito dessa coisa da linguagem. Como comunicador, eu sempre me preocupo, inclusive, com as palavras. Você disse algumas com sangue nos olhos, também não gosto. E tem uma frase que eu tenho uma coisa que eu acho muito estranha quando eu vou desligar o funcionário. Cara, o que é desligar um funcionário, né? É uma máquina. Olha, pode parecer uma coisa tão básica, mas assim, eu vou desligar. Mas o que é desligar? Você está desligando um ser humano, né? Você está matando o cara. Ou você está dizendo assim, é minha família que trabalhou a semana inteira, o ano inteiro aqui. Era família, agora estou desligando. O que é desligar, né? Enfim, eu acho que isso é muito boa, essa reflexão sua, muito boa mesmo, porque eu acho que passa, inclusive, no vocabulário das empresas, né? No vocabulário, aquela mesma preocupação que a gente tem com o racismo, que eu acho correto, né? Aquelas preocupações com aqueles termos que foram solidificados de uma maneira, né? Até inconsciente às vezes. É isso. Perfeito, muito, muito bom. É maravilhoso o fechamento. Quero agradecer de verdade sua presença, França. Você está na Bahia, né? Então, estou na Bahia esses dias, porque eu vou fazer um evento agora no próximo final de semana, não sei quando vai ter esse podcast, mas em algum final de semana eu fiz um evento chamado Liderança Integrativa, é um evento que estou rodando ele aqui no Brasil, mas ele vai acontecer por imersões lá nos Estados Unidos, né? Nas temporadas de primavera e outono, nos Estados Unidos, chama Liderança Integrativa, um evento muito legal. E eu estou de passagem aqui na Bahia, curtindo um pouco essa terra, curtindo o Brasil maravilhoso. França, obrigado realmente pelo seu tempo. Eu sei que você estava com outros trabalhos aí acontecendo, quero realmente te agradecer pelo seu tempo. Quero agradecer também ao pessoal que vem acompanhando nossos programas, né? Agradecer a Progic e a Sotile, né, por parceiros, por confiar. E falo novamente, se você gostou desse programa, se você gostou desse tema, se você gostou da fala do França, comente aqui, né, curta, dê o seu like, né? Hoje em dia é importante aqui no canal do YouTube, no Spotify. Acione o sininho para que você receba novas atualizações. Brevemente você vai ter mais programas, mais conversas. França, um grande abraço, fique com Deus, Deus abençoe você e a sua família, tá bom? A gente se vê nas próximas conversas aí. E quando estiver em São Paulo, em algum momento, se você estiver em São Paulo, vamos conversar pessoalmente, tá bom? Perfeito, Fábio. Gratidão por me permitir estar aqui com vocês, viu? Não tenho palavras para agradecer a honra de estar aqui contigo e beijo enorme no seu coração, coração da família, em toda a sua equipe que está fazendo esse projeto maravilhoso. Obrigado. Que possa brilhar e possa multiplicar. Valeu, um abração, viu? Até mais, até a próxima edição do Comunicação Interna Sem Fronteiras.